Olá, irmãos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Senhor Jesus, chegamos a mais uma mensagem no, do Alimento Diário, cujo tema é os ministros da Nova Aliança, a Igreja dos Primogênitos, que é o volume 1. Nós estamos vendo a mensagem 2, os ministros da Nova Aliança. E os versículos para a leitura bíblica são 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9, capítulo 3, versículos de 5 a 6 e capítulo 7. Irmãos, precisamos nos voltar ao Senhor e ganhar do Senhor a sua graça. Vamos orar. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Fala conosco por meio da Tua palavra. Senhor, vem se infundir em nosso ser. Senhor Jesus, traz-nos luz, Senhor, e revelação na Tua palavra. Senhor Jesus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Ó, nesses dias, Senhor, de tantas dificuldades. Senhor, nós queremos estar cheios e plenos da Tua palavra. Por isso, Senhor, nos constitui mais das Tuas verdades. Nos enche com o Teu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ler junto Mateus 19, de 27 a 30. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Também vamos ler Marcos 10, 28 a 31, que é o mesmo, é similar a esse capítulo de Mateus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Meus irmãos, aqui nós podemos ver que nós somos os últimos que serão os primeiros, os que vivem na 1ª hora, a que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, hoje, irmãos, nós podemos ser aqueles que penetram as palavras do Senhor em profundeza e não em superficialidade. E nós vamos ao Senhor não para mero conhecimento, mas para extrair vida da Sua palavra. Como o Senhor mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 a 40, que aquelas pessoas sabiam que na palavra eles tinham vida pela palavra, mas eles não queriam ir ao Senhor para receber a vida na palavra. Irmãos, nós estamos também entrando no ministério do apóstolo João. O apóstolo João, o seu ministério é o ministério de espírito e vida. E ele é como um servo de Deus uma vez disse que ele é um ministério que está nos céus, sem janelas e sem portas. Então é um ministério elevado, superior,
e nós temos desfrutado desse ministério. Ó Senhor Jesus, e Deus tem preparado para nós, irmãos, muitas coisas maravilhosas. Senhor Jesus, e nós precisamos de nos voltar ao Senhor para vermos o que o Senhor quer de nós. Em João 13, quando o Senhor estava reunido com os seus discípulos na última Páscoa, após Judas ter saído, o Senhor revelou muitas coisas maravilhosas. João 14, 15, 16 e 17 é a mais alta revelação que o Senhor deu no Novo Testamento. E nós precisamos penetrar nessas palavras para ganhar vida delas. O Senhor abriu seu coração ali e mostrou qual era o plano, o propósito de Deus, a gente agora ganhou essa visão, que é nos introduzir para dentro do próprio Deus. Então o Senhor já abriu o caminho, Ele abriu essa porta e nós podemos passar por ela e podemos receber toda a revelação que o Senhor nos tem dado por meio da sua rica palavra. Então, baseados nesses versículos que nós lemos, o Senhor vem nos chamar, não é? Ele vem fazer um chamamento, como ele fez lá para Samuel, né? O Senhor veio, chamou ele, e quando Samuel entendeu que era o Senhor que estava chamando, está lá em 1 Samuel 3,10, ele disse, o Senhor veio e chamou ele, e por 2 vezes, né? E Samuel, e ele respondeu, fala que o teu servo ouve. Então, irmãos, hoje nós vamos dar essa resposta para Deus, né? Será que Deus pode contar conosco? Ele quer falar a nós. Será que nós estamos dispostos a ouvir? E muito mais, irmãos, o Senhor tem uma herança para nos entregar, Ele tem algo que Ele quer fazer com que nós sejamos participantes, que é ser os vencedores, não é? E Ele preparou coisas que jamais penetrou em coração humano, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está em 1 Coríntios 2,9, como vocês estão vendo aqui na tela. Então, irmãos, o Senhor preparou algo para nós. E será que nós queremos alcançar isso? Em Filipenses, capítulo 3, de 8 a 9, nos fala que Paulo ele abandonou tudo para conseguir ganhar esse prêmio. Ele almejava muito receber esse Cristo excelente que tem na palavra de Deus. Nós sabemos que Paulo, o que ele tinha nas mãos era o Velho Testamento, né? Todos os manuscritos, os escritos do Velho Testamento, e ele desfrutava muito do Cristo que estava ali, das revelações, da palavra profética. E sabemos, irmãos, que ele tinha um anseio, que está no versículo 11 de Filipenses 3, que era participar da ressurreição. Se você ler aquele versículo, parece que dá a entender assim, mas por que ele fala que ele quer participar da ressurreição, se todos nós iremos ser ressuscitados, como ele próprio ensinou em 1 Coríntios 15, 51 para frente, né? Ali fala sobre a ressurreição dos mortos. Irmãos, ele estava falando da extra-ressurreição, da ressurreição na trombeta, na 7ª trombeta, todos nós iremos participar se nós dormirmos no Senhor. Mas aqui ele estava falando de participar da primeira ressurreição, que é a ressurreição superior, que nessa ressurreição só participam os vencedores, aqueles que são o filho varão, de Apocalipse 12. Porque o filho varão, ele é composto de todos os vencedores que já morreram no Senhor. Ou seja, eles não morreram de dormir, mas eles foram martirizados. Então, o apóstolo Paulo almejava ser isso, ser um mártir
por causa do nome do Senhor. E ele conseguiu isso, né? Ele foi martirizado por causa do nome do Senhor. E ele é um vencedor e ele vai estar nessa extra ressurreição, que ocorrerá um pouco antes da grande tribulação. É mais ou menos no, na quinta trombeta, aproximando-se da quinta trombeta, que é o primeiro ai das 7 trombetas que vão ser tocadas, ela é o primeiro ai. Depois tem a sexta trombeta, o segundo ai, e a sétima trombeta é onde vai ocorrer a ressurreição de todos os que dormiram no Senhor. A sétima trombeta ela inclui várias coisas, tanto positivas quanto negativas. Positivas no sentido de que as coisas que Deus vai introduzir, o reino, a ressurreição dos que estão mortos no Senhor, a ressurreição, o arrebatamento dos que ali ficaram vivos até o momento. Então, irmãos, agora do lado negativo é o juízo, né? O conteúdo da sétima trombeta são 7 taças, é como 7 bombas que Deus vai jogar sobre a terra para terminar a grande tribulação e executar o juízo sobre o anticristo, o falso profeta e os seus seguidores. Então, irmãos, Deus tem essa promessa para nós. E da nossa parte, nós temos que estar preparados. Não é? Se nós não estivermos preparados, como é que Deus vai nos dar essa herança? Então, de qualquer forma, se nós estivermos preparados agora e não dormirmos até o Senhor voltar, nós vamos ser as primícias. As primícias vão ser arrebatadas também antes da grande tribulação, juntamente com o filho varão. Então, as primícias são os vencedores vivos que estiverem vivos até antes da vinda do Senhor, até um pouco antes da vinda do Senhor. O Senhor vai arrebatar eles como primícias. Então, se nós queremos fazer parte desse grupo de vencedores, nós precisamos estar preparados. Então, nós temos que estar nos preparando, sendo vigilantes e buscando o Senhor, nos enchendo do óleo, né, como diz Mateus 25, para que aquele dia para nós seja um dia de recompensa e não de laço. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, irmãos, nós temos recebido a palavra profética do Senhor. Por isso aqui eu quero fazer uma pergunta. O que você quer ser? Um servo ou ser servido? O Senhor, irmãos, nos tem levado a praticar a sua palavra, para nós fazermos a sua vontade, que é o quê? Que é trazer o seu reino à terra. E para isso nós precisamos ter responsabilidade de alimentar os filhos de Deus, para que eles possam amadurecer e fazerem a vontade de Deus. Porque, irmão, se não fizermos a vontade de Deus, o reino não será um galardão para nós, pelo contrário. Perdão. Pelo contrário, ele será uma disciplina para nós. Então, como nós desejamos participar do reino, todos nós queremos participar do reino. Então, nós precisamos de crescer e amadurecer. Para isso, por isso que nós não precisamos estar tão preocupados com as coisas desse mundo, né? Com as situações, ficar ansiosos. Aqui em Lucas 12:31 diz: Buscai antes o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Também em Mateus 6:33 é a mesma palavra, diz: Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que o Senhor está dizendo aqui nesses versículos? Que buscar comida, bebida, se vestir, ficar preocupado com as coisas dessa vida. Sim, irmãos, em certo sentido, claro, nós temos que trabalhar e né, nos dispor a fazer o trabalho, tudo. Mas o que o Senhor quer dizer é que nosso coração, irmãos, não deve estar nessas coisas. Nosso coração precisa estar em Deus, nas coisas de Deus, em todo o tempo. Por isso que o Senhor fala, buscai primeiramente. Buscar primeiramente é dar preeminência, colocar em primeiro lugar, não é?
o reino de Deus e a sua justiça, e assim Deus irá cuidar das nossas necessidades. Então, se nós ficarmos preocupados com as coisas, inquietos com as coisas, nós vamos esquecer do propósito para o qual nós fomos chamados. Qual que é o propósito do chamamento de Deus? É realizar a vontade de Deus, não é? Então nós precisamos ser um com o Senhor e nos apegar mais à palavra de Deus e nos apegar mais a praticar a palavra de Deus, porque assim nós estaremos nos dedicando a fazer a vontade de Deus, entende? E por isso o Senhor tem uma palavra de encorajamento aqui para nós, em Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, irmãos, o Senhor se agradou em dar o reino a nós. Agora só nos importa uma coisa, é ganhar esse reino, é ganhar o galardão. Senhor Jesus, que essa palavra possa tocar profundamente no nosso coração, né, irmãos? Não vamos ser, né, como no caso agora a gente vai ver em Lucas 22, que os discípulos eles queriam ser o maior, ver, saber quem que era o maior entre um e outro. Aqui em Lucas 22, de 24 a 30, no versículo 24 diz: suscitaram também entre si uma discussão para saber qual deles parecia ser o maior. Então, quem é o maior? Quem vai servir quem, não é? Quem vai ser servido? Então, irmãos, o Senhor, logo em seguida, ele dá a resposta para os discípulos. Vamos ver no versículo 25. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Aí ele diz para os discípulos, no versículo 26, ó, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então, irmãos, o Senhor já deu o caminho aqui. Você quer ser o maior? Você tem que ser aquele que serve. Então, esse é o princípio que o Senhor estabeleceu no reino de Deus, no reino dos céus que vai ser manifestado na sua vinda. E quem quiser entrar e receber esse reino, precisa praticar essa palavra do Senhor. E continuando no versículo 27, o Senhor ainda diz para eles: pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? É fácil responder, né? Quem está à mesa. Aí o Senhor mostra, né, fala para eles: porventura não é quem está à mesa? Sim, é quem está à mesa. Pois no meio de vós, eu sou quem serve. Olha só, irmãos, o Senhor já nos deu o caminho aqui, a maneira para nós praticarmos a sua palavra. Você quer ser o maior? Seja o que serve. Irmãos, o Senhor precisa muito do nosso serviço na vida da igreja. Quantas atividades, quantas coisas precisam ser executadas para nós suprirmos os santos, né? Para nós suprirmos os filhos de Deus. E ainda continuando no versículo 28, ele diz: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E no versículo 29 ele diz: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. E no 30 ele diz: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, olha só, irmãos, o Senhor preparou o reino, ele quer entregar esse reino a nós. Os 12 apóstolos aqui, nós vemos que eles vão assentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esse é o galardão que o Senhor vai dar diretamente para os 12 apóstolos, os 12 discípulos, né, naquele momento. Ele falou isso aos discípulos e depois os enviou. Né? Então, aí eles se tornaram apóstolos, o que quer dizer os enviados. Né? Então, irmãos, aqui o Senhor deixa claramente para nós qual que é o caminho para nós sermos galardoados com o reino. É ser um servo, é ser aquele que serve. E não ficarmos preocupados com as coisas, ou mesmo com quem vai me servir, né? Se você quer ostentar alguma posição na igreja, irmãos, isso causa muita confusão, né? Alguns só querem ser servidos e não querem servir. Também não vamos aqui usar isso para criticar irmãos que não servem. Às vezes a gente pensa: ele não serve porque ele não serve, entre aspas. Não é isso, irmãos, é porque não houve a oportunidade, e também, por outro lado, porque ele não se apresentou.
Então, né, o que nós precisamos fazer é se apresentar ao Senhor, né? Apresentar o nosso corpo, né? Como diz lá em Romanos 12, que nós vamos renovar nossa mente e oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse deve ser o caminho, né? Lá em João 13, quando o Senhor reuniu com os seus discípulos para a última ceia, para comemorar, para celebrar a última Páscoa, que aí o Senhor estabeleceu a mesa, né, a ceia do Senhor, nós vimos que ali o Senhor deixou claro, nessa situação de querer ser o maior e tal, o Senhor mostrou para eles claramente que não é por aí, né? Não é quem vai ser, quem não vai ser. Quem quer ser tem o que tem que servir. Então aí o Senhor deu exemplo lá de que ninguém estava ali se dispondo a lavar os pés uns dos outros, porque naquela época não se usava calçados como nós hoje usamos, né? Os nossos calçados até com meia para proteger nossos pés da poeira da terra, mas naquela época eles não tinham isso, eles tinham sandálias. Então, conforme andavam pelas ruas, pelos caminhos, alguns eram pavimentados, poucos eram pavimentados e a maioria era chão de terra batido. Então, quer dizer, a poeira acumulava nos pés e com certeza, a hora que chegavam em algum local, os pés estavam todos sujos e cheirando mal. Então precisava de ser lavado. E eles tinham esse costume de fazer isso, né, de lavar os pés. Até tem um caso que eu me lembro agora, que quando o Senhor chega em Betânia, na casa de Simão leproso, ele entra na casa de Simão e ninguém dá água para ele lavar os pés, né? E ninguém lava os pés dele e ninguém dá água para ele lavar os pés dele. Aí chega uma mulher e ela vai aos pés do Senhor e chora e derrama suas lágrimas e com seus cabelos ela lava os pés do Senhor. Então, irmão, você vê que importância tem, que valor tem nós lavarmos os pés uns dos outros. Nós precisamos praticar isso. Isso indica que nós somos aqueles que servem os irmãos, que você se preocupa com os irmãos, você quer suprir a necessidade dos santos. Então nós devemos praticar como o Senhor nos mostrou, né? E, claro, irmãos, isso precisa impressionar o nosso ser, nós precisamos de ficar impactados com isso e aprendermos a servir ao Senhor, servindo os irmãos. Então, quem quer ser o maior? Que seja aquele que sirva. Como o princípio que o Senhor estabeleceu lá em Mateus 5, né, no versículo 3, que é uma das bem-aventuranças, que aquele que é pobre de espírito, que é humilde, dele é o reino dos céus. Então esse reino que o Senhor preparou é para aqueles que se humilham, para aquele que é humilde, para aquele que serve. Amém? Vamos continuar. Bom, irmãos, agora vamos ver que a obra de Deus é feita por meio de Sua palavra. Nós vimos anteriormente que o Senhor Jesus ele nos deixou um exemplo a ser seguido. Mas a primeira lição que a gente precisa aprender com ele é com respeito à nossa atitude para com a palavra de Deus. De tempos em tempos, o Senhor levanta os seus ministros para o servir. Não é? Então, no ministério da nova aliança, ele quer contar conosco para que nós possamos fazer a sua obra, fazer a sua vontade, para que o seu reino possa ser estabelecido nessa terra. Então, irmãos, nós vemos que o item mais importante das coisas de Deus no Novo Testamento é a sua palavra. Ela estava lá no princípio, né? Olha como que é importante. Lá em João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui nós vemos a importância da palavra de Deus. Antes de tudo existir, irmãos, antes de tudo vir a ser criado, essa palavra já estava lá com Deus e ela era Deus. Então é muito importante nós darmos atenção à palavra de Deus, porque é ela que infunde em nós a vontade de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim, ó, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade,
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, pela glória e pela virtude, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes, na verdade aqui participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, irmãos, olha como é importante nós darmos atenção à palavra de Deus, porque é por meio dessa palavra que Deus infunde em nós a sua natureza. E Ele faz com que essa natureza, sendo dispensada para nós, ela vai eliminando do nosso ser tudo que não agrada a Ele, vai mudando a nossa constituição. E Ele próprio vai se dispensando para nós, fazendo com que nós sejamos aqueles que estão sendo preparados para manifestar o seu reino quando ele vier, quando o Senhor Jesus vier na sua vinda. Então nós estaremos junto com ele na sua manifestação. Então a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos fazer quando nós nos achegamos à palavra de Deus é abrir nossos ouvidos, né? Ouvir a palavra de Deus, dar atenção à palavra de Deus, para que essa palavra possa entrar no nosso coração, né? Atingir o nosso coração. E quando ela atinge o nosso coração, ela ganha todo o nosso ser, ela ganha a nossa mente, vontade e emoção, ela ganha os nossos pensamentos, ela ganha os nossos desejos e as nossas emoções, né? Então ela satura todo o nosso ser. E assim nós vamos crescendo, irmão, pouco a pouco, pouco a pouco. Quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais essa palavra transmite para nós toda a natureza de Deus e assim nós vamos crescendo. Nós não nos tornamos meros conhecedores, meros conhecedores da palavra de Deus, mas nós nos tornamos aqueles que são infundidos pela palavra de Deus, ou seja, aqueles que manifestam Deus no nosso viver diário. Não é? Então, nós vamos ser aqueles que manifestam Deus na carne, não é? Pelo viver piedoso que está aqui nesse versículo de 1 Pedro, desculpa, de 2 Pedro 1, 3 a 4. Então, a vida e a piedade, essas coisas nos conduzem à vida e à piedade. E, irmãos, agora nós estamos de ver que aquele que Deus chama para ser seu ministro, ele escolhe essa pessoa, chama essa pessoa, e essa pessoa ela não pode falar suas próprias palavras. Vamos ver isso aqui em Deuteronômio, capítulo 18, nos versículos 15, 18 e 19. No versículo 15 o Senhor diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. O versículo 18 diz: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, irmãos, o importante é que o profeta de Deus, ele fale a palavra de Deus. Ele não tem mais liberdade para falar a sua palavra, né? Falar a sua própria palavra. Então, nós que ministramos a palavra de Deus, devemos ser fiéis. Fiéis à palavra que o Senhor está nos dando. E ministrar essa palavra com fidelidade para que aconteça. Que essa palavra possa fazer o seu objetivo, que é por meio dela que Deus vai fazer a obra de transformação na nossa vida. E no versículo 19 diz assim: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então veja como que é sério, irmãos. Quando nós vamos às reuniões da igreja, agora nós estamos impedidos de participar das reuniões da igreja, mas Deus continua nos falando a sua palavra. Se nós fizermos pouco caso da sua palavra, irmãos, e não dermos ouvidos, não formos atentos às palavras de Deus, Deus vai nos pedir contas dela no dia do juízo, né? No dia do tribunal de Cristo. Então, a melhor coisa hoje é nós desfrutarmos dessa palavra, né? A palavra do Senhor é muito desfrutável. Podemos nos relacionar com Deus por meio de sua palavra, conhecendo o Senhor, a sua vontade, não é? Fazendo parte realmente do ministério da nova aliança. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos
levar para esse caminho, né, irmãos? Que nós não sejamos aqueles que desprezam o falar de Deus, mas que valorizam as palavras de Deus. Quando Moisés falou essas palavras de Deuteronômio, ele estava se referindo a quem? Ao Senhor Jesus, não é? Vamos ver lá em João 5,46. Aqui o Senhor está falando para os judeus que se eles crescem em Moisés, eles creriam também no Senhor, porque Moisés falou do Senhor Jesus aí, ó, o versículo está aí, ó, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. E aí no versículo 36, no versículo antes, o Senhor fala, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, irmãos, tudo que o Senhor fazia, tudo que o Senhor realizava, era o Pai que havia comissionado ele fazer. Então ele fazia segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Pai. Então o Senhor Jesus, como homem na terra, ele nunca fez a sua própria vontade, mas ele fez o que é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vou ler aqui um trecho do Alimento Diário. Essa é a forma de identificarmos a palavra profética de Deus, a que traz sua direção para a nossa vida e cumpre a vontade de Deus. Irmãos, nós temos recebido as palavras do ministério, da palavra profética, e essa palavra tem cumprido a vontade de Deus nas nossas vidas, não é? Nós temos tido experiência da palavra e temos visto como Deus tem realizado a sua vontade em nós. Senhor Jesus, vamos continuar. Graças ao Senhor, irmãos. O Senhor tem nos dado a sua palavra profética. Agora nós precisamos procurar fazer a vontade daquele que nos envia. Nós temos buscado, irmãos, essa palavra do Senhor e Ele tem sido fiel e tem nos dado a sua palavra. E nós vimos na passagem anterior que a palavra de Deus é que realiza a sua obra, não é? Então, a palavra é o meio principal pelo qual Deus faz a obra dele. E Ele mesmo é responsável, irmãos, por trabalhar em nós a sua palavra. Da nossa parte, basta nós sermos fiéis e permitirmos que essa palavra entre em nós e faça a obra de transformação que Deus quer que ela realize. Então nós simplesmente temos que ser fiéis a Deus e sermos obedientes à sua palavra. Nós vamos ver aqui agora vários exemplos do próprio Senhor Jesus sendo fiel à palavra de Deus, à palavra do Pai, e ele nunca fez a sua própria vontade. Então vamos ver João capítulo 7, versículos 16 e 18. O versículo 16 diz: Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E no versículo 17 diz: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. E o versículo 18 diz: Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então, irmãos, nós vemos aqui que o Senhor realmente era muito fiel com respeito a falar somente aquilo que o Pai estava revelando. Ele não falava as palavras por si próprio, não é? Isso ficou bem claro por esses 3 versículos. Nós precisamos seguir o exemplo do Senhor e falar as palavras que o Senhor tem nos dado, né? As palavras que Ele tem colocado, falado para nós, colocado na nossa frente, para nós ouvirmos. Ó Senhor Jesus, nós não falamos, irmãos, por nós mesmos, mas nós dependemos do Senhor. É como lá em 2 Coríntios, não que nós sejamos capazes de fazer alguma coisa,
né? Porque a nossa suficiência vem de Deus, não é nós que somos capazes de fazer as coisas. Quem realiza a obra de Deus é a sua palavra. E nós não podemos roubar a glória de Deus, não é? Deus é quem faz a obra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver 2 Coríntios 4:7. Qual que deve ser a nossa posição? Nossa posição deve ser de um vaso, não é? Um vaso de barro. Que diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, essa deve ser nossa atitude para com a palavra de Deus, né? Nós somos apenas vasos onde Deus coloca a excelência do seu poder, que é a sua palavra depositada em nós. E é ela que faz a obra. Senhor Jesus. No Evangelho de João, nós vamos ver que mais exemplos de que o Senhor Jesus ele realmente foi muito fiel à palavra de Deus, né? E nós vamos ver qual que era a relação dele com a palavra de Deus. Vamos ver João 17:8. Aqui diz: Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Tá vendo, irmãos? Então a palavra de Deus aqui, ela é clara para nós, que quando nós ouvimos a palavra dele e cremos no Senhor, nós entendemos que o Senhor saiu de quem? De Deus. Isso é uma evidência, né? Que nós estamos crendo na palavra dele. Senhor Jesus. Vamos ver também o versículo 19 do Evangelho de João, capítulo 5. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Ó Senhor Jesus, que essas palavras, irmãos, do Senhor, do próprio Senhor, possam nos impactar, possam nos impressionar, para nós vermos o quão importante é sermos fiéis à palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus, né, daquele que está nos enviando. Vamos ver também João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Tá vendo, irmãos? Fica bem claro para nós que o Senhor, ele agia, ele fazia as coisas da forma que ele estava vendo com o Pai, né? Então, o que o Pai falava para ele fazer, ele fazia. E ele, se ele tinha que julgar alguma coisa, ele julgava, porque o juízo dele era justo. Ele não fazia a própria vontade dele, mas ele fazia a vontade daquele que tinha enviado ele, que é o próprio Pai. A única maneira, irmãos, de nós fazermos a obra de Deus não tem outra, né? Nós não podemos fazer a obra de Deus a não ser pela palavra dele. Nós não podemos fazer a obra de Deus por nós mesmos, pela nossa capacidade. Nós temos que ser igual àquela uva, né? Perdão, aquela videira na qual nós estamos e nós produzimos o que? As uvas. Todo aquele que está na videira, que permanece na videira, ele produz a uva, ele produz o fruto, né? Senhor Jesus. Vamos ver mais alguns versículos em João, capítulo 6, de 38 a 40. O versículo 38 diz: Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E o versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Veja, irmãos, como o Senhor era fiel à palavra do Pai. Não é? Ele usava fazer o que? Não a sua própria vontade, mas ele usava fazer a vontade do Pai. Ele queria fazer a vontade do Pai. Então, em todas as coisas, em todas as suas atitudes, os seus atos, ele fazia o que é a vontade do Pai. E ele
ele prometeu aqui que nenhum daqueles que o Pai lhe deu ele vai perder, né? Pelo contrário, todos os que dormirem no Senhor ele vai ressuscitar no último dia, na sétima trombeta. Amém, irmãos? Então vamos para o próximo agora. Bom, queridos irmãos, nós vimos na porção anterior que nós devemos fazer as coisas por meio daquele que nos envia, ou seja, fazer a vontade daquele que está nos enviando. Então, o Senhor está nos enviando e nós fazemos as coisas por meio dele e não por nós mesmos. Agora nós vamos ver qual é a atitude de um ministro, né? O ministro da nova aliança ele deve crer, obedecer e confiar. Vamos ler uns versículos de Mateus, capítulo 14, versículos 22 e 23. Versículo 22 diz: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Irmãos, aqui nós vemos que a atitude do Senhor não era de se sobressair e de ser exaltado pelas multidões. Onde ele procurava sair fora, né, se retirar, desaparecer do meio deles, para não ser exaltado por eles. E muitas vezes a gente acha que na vida da igreja a gente pode procurar, assim, pela nossa capacidade, nos sobressair e achar que nós somos melhores que os outros e nós temos capacidade de fazer alguma coisa. E aí nós usamos todo o nosso esforço natural e nossa capacidade para sobressair e deixar os outros de lado, não é? Mas na igreja, irmãos, não há espaço para nosso ego. Aqui nós somos levados a fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. E nós vimos por meio desses versículos que o próprio Senhor Jesus, a vida dele demonstra isso, que ele não buscava ser exaltado pelas pessoas, não é? Pelo contrário, ele buscava o que? A fazer a vontade daquele que o enviou. Ele buscava a glória do Pai e não a sua própria glória, não é? Ele não queria se aparecer para as pessoas. E isso deve ser a nossa atitude, irmãos, como ministros da nova aliança. Nós devemos buscar agradar o Senhor, né? Sermos alguém que crê, obedece e confia na palavra de Deus. Vamos ver um versículo em Salmo 37, dois versículos, Salmo 37, 4 e 5. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmãos, essa deve ser a nossa atitude. Nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, que o mais ele fará. Como nós vimos já anteriormente, se nós deixarmos todas as coisas para servir o Senhor, deixarmos casa, pai, mãe, filho, esposa para servir o Senhor vai nos dar o dobro disso, né? Muitas vezes mais que isso. Claro, com perseguições, mas o Senhor vai nos dar o que? A vida eterna, nós vamos herdar o reino. Então esse é o caminho, irmãos, é o caminho, é nós não buscarmos o êxito pessoal, né, o se aparecer na vida da igreja, mas o de nós servirmos os irmãos humildemente, né, e nos apresentar a Deus para que nós possamos agradá-lo. O próprio Senhor Jesus, ele nos mostra, né, que em Hebreus, vamos ler Hebreus capítulo 5, 8 e 9, que embora ele sendo filho, ele sendo o próprio Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Tá vendo, irmãos? A coisa mais importante aqui é a obediência. O Senhor deu esse exemplo, né? Ele foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e tem uma coisa, que quando nós pensamos e agimos por nós mesmos, o Senhor envia algumas situações para que nos causem sofrimento, para quê? Para nos expor, não é? Para que nós nos tornemos obedientes a Ele. É como se o Senhor nos disciplinasse por meio dessas situações, né? Pelas tribulações que nós passamos, pelos sofrimentos que nós passamos. Aí é uma excelente ocasião em que Deus ele nos humilha, né, e nos coloca debaixo da obediência, ou seja, aí nós passamos a obedecer a sua palavra. Então, irmãos, nós não possuímos a nossa própria liberdade de fazer o que nós pensamos ou o que nós queremos, mas nós falamos o que o Senhor nos envia para falar, né? A sua palavra. Nós devemos ser fiéis, né? Os ministros da nova aliança devem ser fiéis à palavra de Deus e não buscar sua própria glória. Irmãos, Senhor é maravilhoso, né? Às vezes a gente fica com medo de deixar as coisas para servir o Senhor, não é? Vou perder tal tempo, vou gastar meu tempo naquilo, fazendo, preparando a palavra ou preparando alguma coisa para servir as crianças na escolinha, os irmãos que servem, ou mesmo você não está perdendo tempo, irmãos. O que eu quero dizer é que não precisa ter medo de que você está perdendo tempo, né? Fica com medo de abandonar, então, fica com medo de abandonar suas coisas. Irmãos, não precisa ficar com medo, né? Nós queremos encorajar você a entregar o seu coração ao Senhor e declarar para Ele que você depende dele, não é? E que toda obra que Deus quer fazer, Ele quer, né, realizá-la dentro de você, a partir de você e por meio de você. Deus quer levar a cabo o plano dele, o que ele planejou. Então, irmãos, nosso desejo, né, é que nessa vida que o Senhor nos deu, né, a partir do sacrifício que ele fez para se tornar o autor da nossa salvação, e ele nos deu essa nova vida, que nós possamos viver em santificação e por meio da palavra dele, que a palavra dele é que nos santifica, né? E essa palavra nos santifica para quê? Para nos glorificar, para que no dia que ele voltar, nós estejamos prontos para nos encontrar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar trabalhando sua vida em nós, irmãos, dia a dia. Vamos ver o próximo item agora. Irmãos, então agora vamos ver algumas experiências de Pedro, que foi um discípulo do Senhor Jesus e após a morte e ressurreição do Senhor, ele se tornou um apóstolo e ministro da nova aliança. Pedro era alguém, uma pessoa de caráter forte, impulsivo, precipitado e rápido. Vamos ver algumas passagens da palavra que nos mostram como ele era. Primeiro vamos começar por Mateus 17, de 1 a 4. Eu vou ler apenas o primeiro versículo, depois os irmãos podem dar uma pausa e ler todos os versículos para ter uma melhor compreensão. Vamos lá, Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Aqui nós sabemos, irmãos, o Senhor levou Pedro e João e Tiago ao monte da transfiguração, onde ele se transfigurou diante deles, e então apareceu na glória ali, um pouquinho da manifestação do Senhor na glória, na vinda do reino, né? E aí Pedro foi precipitado, estava todo entusiasmado, logo começou a falar, né?
precipitado, começou a falar. Então, vamos fazer uma tenda aqui para Pedro, ou perdão, para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E logo que ele estava falando, enquanto ele estava falando, a voz do Senhor, a voz do Pai, falou, né, com ele, que era para ele ouvir apenas o Senhor, né, e que esse era o filho amado do Pai, que era para ouvir somente a ele. Então nós podemos ver que como uma pessoa assim, né, tão rápida e rápido em falar e complicado, vamos dizer assim, como é que ele iria conseguir ser um ministro da nova aliança? Mas vamos ver outras passagens para a gente entender também um pouco mais. Mateus 17 ainda, nos versículos 24 e 27. Eu vou ler o versículo 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Bom, só vou explicar o seguinte, que 2 dracmas era meio ciclo. Depois, no final do versículo 27, você vai ver que o Senhor manda ele pescar e ele encontra na boca do peixe um starter, que equivale a um ciclo completo. Então ele pagou por ele e pelo Senhor. Mas vamos lá, irmãos. Aqui, olha, Pedro foi muito precipitado, ele nem foi consultar o Senhor. Senhor, nós pagamos, o Senhor paga o imposto? Como é que é? Paga ou não paga, né? Não, ele já respondeu que sim. Sim, o mestre paga. Então, quando ele entrou na casa, o Senhor já falou com ele, perguntando para ele: Pedro, que negócio é esse? Quem que paga imposto? É os filhos do rei ou os seus súditos? Aí ele dá respostas, né? O Senhor, a gente já sabe que ele fala que é os súditos. Aí o Senhor fala: então vai lá pescar e paga por mim e por ti, para não criar um constrangimento ali, uma situação difícil, né, irmãos? Então o Senhor usou essa situação para aperfeiçoar Pedro. Agora vamos ver outra passagem. Mateus 26, 33. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Tem uma outra versão que diz assim: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Vejamos, a atitude de Pedro representa a de muitos de nós, né, que parece ser corajoso, né, parece ser alguém que eu ninguém, nunca vou te abandonar, todo mundo pode te abandonar, eu não vou te abandonar, mas o que aconteceu? Lá em Mateus 26, a gente vai ler também alguns versículos, mostra que ele depois de, de ser acusado de ser aquele que estava com o Senhor, ele negou o Senhor por 3 vezes, né? Vamos ver outra passagem. Mateus 26 também, que é aqui, né? Que fala nos versículos 74 e 75. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se levantou. Perdão. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Então, irmãos, olha só. Pedro, como uma pessoa tão impulsiva como Pedro, né, poderia ser alguém que o Senhor poderia usar como ministro da nova aliança. É por aqui que nós vemos que não depende do tipo da pessoa, do jeito que ela é, se ela é impetuosa, se ela não é. Deus vai trabalhar nessa pessoa, né? O Senhor vai trabalhar nessa pessoa. E tem uma ocasião aqui, acho que é João 18:10, que diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então, irmãos, aqui foi quando o Senhor foi para o Getsemane, ele foi preso lá, e quando o Judas, né, apresentou e eles foram prender o servo do sacerdote lá, do sumo sacerdote, foi prender ele, Pedro sacou da espada e cortou a orelha dele, né? E aí o Senhor cura, volta a orelha no lugar, né? E aí ele fala para Simão
Pedro deixar, não, deixa, basta, né? Lá em Lucas 22 fala sobre isso, 22 de 49 a 51. Então o Senhor fala para ele que bastava, não precisava mais agir, né? Então o Senhor usava situações, irmãos, para expor a condição dele, né? Senhor Jesus. Vamos ver agora Marcos 16, 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Então aqui é depois da ressurreição do Senhor, quando a Maria, as outras irmãs, a Maria e outras irmãs foram lá ver o Senhor no túmulo, é, aí o anjo avisa elas que ele já não estava lá mais, havia ressuscitado e que era para elas dizerem aos discípulos e a Pedro que ele havia ido adiante deles para a Galiléia, que lá eles iriam ver o Senhor. Então, você vê aqui especificamente que Pedro cita, perdão, que Jesus cita o nome de Pedro. Por quê, irmãos? Porque depois de passado todas essas situações, Pedro estava realmente acabado, né? Qual que era a sensação, o sentimento de Pedro? Sou inútil, não vou conseguir servir o Senhor. Então o Senhor já começa desde a sua ressurreição a encorajar ele, a dizer para ele que o Senhor ia ressuscitá-lo também, né? Apesar de ele estar passando por uma experiência de morte, que o Senhor ia ressuscitá-lo também. E o Senhor de fato fez isso lá em João 21, né? Após o Senhor perguntar para ele 3 vezes se ele amava o Senhor, era como se ele estivesse fazendo Pedro lembrar das 3 vezes que ele negou o Senhor, né? E aí ele, ele fala que sim, que amava o Senhor, e o Senhor ali ressuscita ele, o encargo dele pelo ministério, né? Pelo ministério da nova aliança, né? Ó Senhor Jesus, que irmãos, nós possamos tomar essas experiências de Pedro e ver que nós também podemos ser aperfeiçoados pelo Senhor para sermos os seus servos, né? E nós podemos ver que depois, quando se fala de Pedro em Atos, nós vemos uma outra pessoa, uma pessoa realmente transformada, uma pessoa que mandaram ele falar, não falar no nome do Senhor e ele continuou falando, né? Foi preso, foi libertado e ele continuou servindo o Senhor. Irmãos, vamos continuar no próximo item agora. Irmãos, as palavras desta semana visam a nos encorajar. Se nós estivermos nos sentindo sem ânimo, sentindo-nos incapazes de servir como ministros da nova aliança, nós temos que entender que Deus já nos chamou e nos escolheu e nos habilitou para sermos os seus ministros, para sermos ministros da nova aliança. Então, irmãos, precisamos de tomar posse disso. Senhor Jesus, precisamos ainda fazer um voto, né, ao Senhor, precisamos orar ao Senhor e colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos, irmãos, usar o serviço ao Senhor como um trampolim, como se fosse uma plataforma, né, um trampolim para algum tipo de benefício próprio. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos iluminar. Como ministros da nova aliança, irmãos, nós precisamos nos preocupar somente em fazer a vontade de Deus revelada em Sua palavra. Para nós precisamos só apenas crer, obedecer e deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas. Deus está preparando cada um de nós, irmãos, como seus ministros da nova aliança. Senhor Jesus, nós vemos, irmãos, que o medo às vezes nos impede de entregar tudo para o Senhor e segui-lo. Mas novamente eu volto a encorajar os irmãos. Não precisamos ter medo, irmãos, de servir ao Senhor e de segui-lo. Essa é a maior e a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida, não é? Senhor Jesus, vamos servir o Senhor é um direito que devemos valorizar. É como o direito de primogenitura que está descrito no Velho Testamento.
é um privilégio, irmãos. O Senhor nos tem revelado a sua palavra, tem mostrado a sua vontade, e para nós, irmãos, isso se torna cada vez mais evidente que Deus tem mostrado coisas que para os outros Ele não tem mostrado. Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos ter um coração de busca da palavra de Deus, porque Deus tem nos dado acesso a essa palavra. Quanta honra, irmãos, e quanta responsabilidade, não é? O ministério da nova aliança é o ministério de João, o qual permanecerá até a volta do Senhor. Está em João 21, 21 a 22. Esse ministério, irmãos, é que vai produzir os vencedores, os escolhidos de Deus. Esses escolhidos de Deus receberão a porção dobrada da bênção de Deus. E não apenas herdarão a vida eterna, mas também desfrutarão do que? Do reino milenar. Esse é o ministério que encerrará esta era e produzirá os vencedores, os escolhidos de Deus, que receberão a porção dobrada da bênção de Deus, que é herdar a vida eterna e reinar com Cristo por 1000 anos. Leia Deuteronômio 21, 17 para você ver que lá faz a promessa da primogenitura. Ele recebe porção dobrada. Senhor Jesus, que o Senhor possa, irmãos, nos iluminar cada vez mais. Não vamos ser como Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Está lá em Gênesis 25, 34. Mas, irmãos, vamos ver agora, para finalizarmos, Hebreus 12, 22 a 24. O versículo 22 diz: Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Versículo 23. E igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O Abel foi o primeiro mártir. Você pode conferir lá em João 8, 34, se eu não me engano, que lá fala que Satanás foi o que assassinou Abel. Ó Senhor Jesus, então Abel é um mártir, o primeiro mártir da história, né, do povo de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, que rico que é, né? Nós podemos dar graças ao Senhor que nós somos hoje a igreja dos primogênitos, não é? Nós somos aqueles que valorizam a herança de Deus e o direito de primogenitura dos ministros da nova aliança. Ó Senhor Jesus, isso abrange, irmãos, herdarmos a terra, que está em Hebreus 2, 5 a 7, e reinar com o Senhor e sermos os sacerdotes de Deus e de Cristo no reino milenar. Vamos ler para finalizar Apocalipse 20, 4 e 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Então, irmãos, essa é a promessa do Senhor para nós. Vamos nos preparar, vamos buscar estar todo o tempo envolvido com as coisas do Senhor, na palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus,
Queria fazer uma oração agora, irmãos, para agradecer. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor. Que o Senhor continue se infundindo em cada um de nós. Que a tua santa palavra nos santifique e nos prepare para a tua volta. Jesus é o Senhor, irmãos. Aleluia.